Bom dia a todos, aqueles que já estão chegando. Quero dizer para vocês que nós estamos na Semana dos Indesistíveis, a semana em que Deus está ministrando sobre nós, sobre o que é ser indesistível, o que é permanecer em fé. Bom dia, Camila, bom dia, Raquel. Vocês estão aí ligadinhas no horário, né? Pontuais. Obrigada pela presença de vocês. Amém. Vamos remir o tempo hoje, né? Porque eu sei que vocês têm compromisso. Mas a palavra que Deus deu hoje para compartilhar com vocês é uma palavra diferente, cujo tema é: os indesistíveis adoram e a adoração traz resposta. E nós vamos ver na Bíblia, na palavra do Senhor, que em meio a tribulações houve pessoas que adoraram a Deus e que Deus as respondeu. Deus veio com resposta, com provisão, com livramento, com escape. Bom dia, Joana. E eu creio que é uma palavra de Deus para você. Seja qual for a situação que você estiver passando, seja qual for a afronta, a dificuldade, o temor, a angústia, o meu convite hoje para você é adorar. São alguns segredos, algumas disciplinas espirituais que é o que Deus colocou no meu coração para essa semana, para compartilhar com vocês. E são disciplinas que eu já pratiquei, que eu já vivenciei e que são testemunhos. São testemunhos de vida, embora eu não vá compartilhar todos, porque não lembro, é muito tempo, mas o que eu quero compartilhar mesmo é a palavra e dizer para vocês que essa receita funciona, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada. Ela tem a capacidade de alcançar, de entrar no meio entre juntas e medulas e transformar. A palavra de Deus é poder, e que esse poder seja revelado para nós nesse dia. Ontem eu me enganei com a data, né? Hoje é dia 29, é o segundo dia da semana da maratona de lives, e eu quero iniciar com você, te fazer um convite para você orar comigo agora de manhã. E que a sua oração hoje seja uma oração de adoração. Eu vou orar aqui, mas você tem liberdade para orar a Deus aí na sua casa, com a sua voz, não só concordando com a minha, mas entregando para Ele o louvor dos teus lábios, o fluir da sua garganta. Vamos orar? Pai, nós louvamos o seu nome nessa manhã. Nós glorificamos o Senhor, porque Tu és o Deus sobre toda a terra, Tu és o soberano de Israel. Tu és o grande Deus, o poderoso Senhor. Tu és aquele que cuida de todo o universo. Tu és o Deus que tem todo o poder, domínio e governo nas mãos. A Tua palavra diz que rugiu o leão, quem não temerá? Bradou o Senhor, quem não profetizará? O Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas, das circunstâncias que o homem passa, do limite humano. O Senhor está sobre os anjos, o Senhor está sobre os homens, mas mesmo assim, o Senhor nos concedeu o direito e a capacidade de nos adentrarmos na Tua presença e poder falar contigo diretamente. Quão grande é o Teu amor e a Tua bondade para conosco. E por isso nós
entregamos ao Senhor hoje o nosso coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado é um coração que sabe adorar, mesmo nas dificuldades, mesmo com as circunstâncias difíceis. E é esse coração que entregamos ao Senhor hoje, agora, nessa manhã, como incenso suave às suas narinas, e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é a luz que ilumina os nossos dias. O Senhor é o ar que respiramos, o Senhor é a nossa fonte de vida. Assim te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, Tanailda. Tá certo o nome? Falei direito? Bom dia para você também. E eu quero compartilhar com vocês inicialmente um texto que está em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo a leitura. Caso contrário, você anota. Se não quiser também não tem problema, só ouça. Mas veja o que diz Mateus, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 13 em diante, para que nós entendamos o que tá, o contexto do que está acontecendo aqui em breves palavras. Acertei, né, Atanailda? Muito bem. Então vamos lá a leitura. Mateus 16, versículo 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Eu gosto muito dessa palavra e já ministrei ela para jovens, mas Deus me trouxe à memória ontem à noite para compartilhar com vocês sobre ser indesistível, mas a importância de nós adorarmos a Deus em meio às circunstâncias difíceis que passamos. Eu aqui procuro, o meu objetivo é falar para vocês não de palavras persuasivas, porque eu não as tenho. O meu objetivo é compartilhar com vocês aquilo que eu já vivi, já experimentei e sei que funciona. Bom dia, Evanete, seja bem-vinda. E eu quero dizer para vocês que a adoração, ela rompe barreiras. A adoração, ela transforma situações. A adoração, ela liberta. A oração, ela quebra correntes. Mas algo muito interessante acontece aqui nesse texto. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa busca é hoje, é nos dias de hoje.
Deus tem procurado pessoas que sejam sinceras ao adorá-lo, independentemente de uma música, de um instrumento, mas que você seja adorador com os seus lábios, que você seja adorador com as suas mãos, que você seja adorador com o seu corpo. Bom dia, Raquel. Que você seja adorador com a sua dança, com a expressão do seu corpo, com o seu coração quebrantado, com o seu reverenciamento ao Deus vivo, aquele que tem cuidado de você todos os dias, apesar das circunstâncias. E quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E alguns dizem: estão dizendo aí que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Aí Simão diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui acontece uma coisa muito, muito interessante, que Jesus diz para ele assim: muito bem, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do Senhor. E daí a gente recorda a ministração do dia de ontem, que foi justamente falar sobre ter intimidade com Deus, a ponto de você não ser guiado pela sua própria carne, a ponto de você não ser guiado pela sua própria alma, mas de você ser guiado pelo Espírito Santo. Só que algo aqui sobrenatural acontece, porque imediatamente Jesus responde para Pedro, liberando sobre ele uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de transformação. Porque ele diz assim: muito bem, já que tu me reconheces como Cristo, Filho de Deus, o Filho vivo de Deus, eu digo para você que você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu vou dizer para vocês: adore. Se você está enfermo, você clama pelo Jeová Rafá. E no meio de tanta dificuldade, no meio de uma notícia ruim, tá num leito ou tá passando por uma situação que precisa de cuidados especiais na saúde, se é um problema de enfermidade, da sua boca tem que sair: Senhor, tu és o Rafá. Tu és o El Rafá. E sabe o que significa Rafá? Deus cura. El Rafá. El é Deus, Rafá é a cura. Então você vai dizer: Senhor, tu és o El Rafá. E assim ele vai dizer: muito bem, já que tu me adoras, reconhecendo que eu sou o Deus da cura, receba a cura em nome de Jesus. Abraão, quando subiu ao monte com seu filho Isaque, ele deixou lá no pé do monte, ele saiu com a caravana, porque Deus chamou ele, né? Ele preparou o martelo, preparou o cutelo, preparou os servos e seguiram a caminhada para entregar Isaque no monte, porque Deus tinha pedido Isaque. Só que Abraão deixou lá no pé do monte os seus servos, deixou tudo e só subiu com Isaque. E enquanto Abraão subia ao monte com Isaque, Isaque perguntou assim: pai, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Bom dia, Elaine. E Abraão respondeu assim: Jeová Jireh. Gente, Abraão subiu o monte cantando. Ele ia entregar o seu filho, o filho da promessa. Ele ia entregar Isaque como sacrifício vivo para Deus. Mas ele foi subindo ao monte, cantando com Isaque, dizendo: Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha provisão. Sabe-se lá qual tom ele cantava? Sabe-se lá em que ritmo ele entoava? Mas ele subia ao monte declarando: o Senhor é a minha provisão. E quando chegou lá no monte, Abraão preparou tudo. Preparou o altar, preparou Isaque,
quando ele levanta o cutelo para mostrar para Deus que ele cria em Deus e que no meio de todas as coisas Deus estava acima, a voz do Senhor, o anjo do Senhor bradou dos altos céus e disse: Abraão, para, porque eu já vi a sua fé, já percebi que tu és indesistível. E como tu subiste ao monte, subir ao monte é cansativo. Subir ao monte requer habilidades. Mas Abraão fez e o fez adorando, declarando aquilo que ele precisava, Jeová Jirê. E aí, quando Abraão olha para o lado, pendurado numa árvore pelo chifre, um carneiro. E aquele sim seria o instrumento de sacrifício e não mais Isaque. Então Pedro disse para Pedro disse para Jesus e o adorou. E Deus abençoou Pedro. Abraão subiu ao monte, adorando e dizendo para Deus: tu és a minha provisão. E Deus abençoou Abraão com a provisão. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas adore a Deus em todo o tempo. E mais uma vez eu digo, você não depende de música, você não depende de intermediário para fazê-lo. Talvez você trabalhe durante o dia e não tenha nem tanto um ambiente para adorar, mas adore com as suas palavras. Adore com palavras benditas que saem da sua boca, porque todos estão te observando. As pessoas nos observam em tudo, sabia? O seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, o seu colega da escola, o seu parente, ele repara você em tudo. Ele repara a forma como você come. Ele repara a forma como você prepara um prato de comida, se é aquele prato de peão ou se é um prato mais enxuto. Ele repara se você bebe refrigerante, se você não bebe. Eles reparam tudo. E às vezes no seu comportamento, na sua atitude, você consegue adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Você consegue ser um testemunho vivo. E seja qual for a sua necessidade, entregue para Deus a sua necessidade através da adoração. Senhor, eu preciso de mais fé. Então você comece a declarar fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então você vai adorar a Deus e você vai dizer: Senhor, antes eu achava que gastava tempo lendo a palavra. Mas hoje eu vou adorar o Senhor, ganhando tempo, ganhando fé, ganhando milagre, absorvendo e aprendendo da tua palavra. Me dedicando totalmente a ela. Se você tem um dia de folga, aproveite e se alimente da palavra. Porque ela vai gerar fé na tua vida e a fé gera milagres. A fé quebra barreiras. A fé quebra grilhões. A fé liberta. Liberta do pecado, liberta da transgressão. A fé e a adoração a Deus liberta de demônios. E que você adore a Deus diante daquilo que você precisa. Senhor, tu és a minha justiça. Estão falando de mim, estão me difamando, estão me caluniando. E você vai dizer: Senhor, tu és o meu tzidkenu. Senhor, tu és a minha justiça. Senhor, tu és a minha salvação. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos submersos, debaixo da água, sem fôlego muitas vezes, né? Parece que tá com água até aqui, sufocado e angustiado. Nesse momento você começa a declarar: Senhor, tu és a minha salvação.
Tu és a minha salvação. E você levanta as mãos, de repente você vai sentir o anjo do Senhor te pegando pelas mãos e te tirando do fundo da água, te fazendo voltar a respirar de volta, te fazendo voltar a sentir paz novamente. Se você tem vivido tempos de falta de paz, você vai dizer: Senhor, Tu és a minha paz, Tu és o meu shalom. E Deus vai ministrar sobre você a paz. Senhor, Tu és a minha luz. Tá tudo escuro, eu olho para o lado, eu olho para o outro, eu não consigo ver nada. E você começa a declarar que luz é lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra. E luz para os meus caminhos. E você começa a declarar e de repente as coisas vão se abrindo. O seu entendimento vai se abrindo. Porém, eu quero ler com vocês mais um texto que está em Atos capítulo 16. E eu vou ser muito breve, porque a devocional ela tem que ser breve, né? Mas ela tem que ser muito específica. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 16. Espera aí que eu vou achar. Atos capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 25. Não, eu vou ler a partir do versículo 19. Vou puxar aqui para frente para não baixar a cabeça para vocês. Atos capítulo 16, versículo 19 em diante, diz assim: Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança de lucro, olha só, fizeram da esperança um lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitá-los com varas. Vejam, eles foram açoitados. Depois lhes deram muitos e muitos e muitos outros açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, a ponto de que jamais eles conseguissem fugir, que eles conseguissem sair daquele cárcere. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Oh Deus maravilhoso, gente! Que coisa maravilhosa! Esse texto eu acredito que a maioria de vocês conhecem, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? E a cada momento que a gente passa, a cada situação, quando a gente lê, parece que aquilo vem com mais força ainda, nos edificando, né? E vejam que o objetivo do carcereiro era colocar Paulo e Silas num lugar que era praticamente num terceiro subsolo, era um lugar bem abaixo, provavelmente bem escuro, onde não tinha nem como bater papo com um carcereiro, não tinha nada, só estavam ambos ali. Ambos que eu digo no sentido de aqueles que têm temor, aqueles que são indesistíveis. Aqueles que falaram: eu tô aqui, tô preso, tá doendo o corpo, porque eu fui açoitado.
Eu fui machucado, a ferida tá aberta, tá doendo. Mas mesmo assim, vamos adorar? Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Não sei qual foi o louvor e a adoração de Paulo e Silas. Talvez eles dissessem: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem sabe eles não ficaram repetindo isso o tempo todo? Ou quem sabe eles ficaram declarando: santo, santo, santo é o Senhor, como dizem que é a canção dos céus e a canção dos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas adoraram. Se você não sabe o que é adorar, simplesmente diga: Senhor, tu és bom, porque Deus gosta de ouvir que Ele é bom. Só declara: Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, tu és bom e a tua fidelidade é para sempre. E a fidelidade de Deus jamais se compara à nossa. Porque a palavra de Deus diz que por mais que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele é fiel, Ele não muda, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Os tempos mudam, as estações mudam, a revolução muda. Antigamente tudo era diferente. Há tempos atrás não existia tecnologia, não existia televisão, não existia lâmpada elétrica. E foi evoluindo, não existia avião, hoje já existe. Daqui a um tempo, aliás, já existe robô. Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele não precisa mudar. Ele não precisa, nós precisamos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os indesistíveis precisam se transformar em mentalidade. E essa transformação vem através da revelação da palavra, que Deus vai ministrar sobre você na intimidade. Só que tudo muda, os tempos mudam e nós temos que nos adaptar. Agora o Senhor, Ele é o mesmo. Ele é o Santo de Israel. Ele é o grande Deus. Ele é o Criador. Ele é aquele que com o sopro de sua narina, Ele comanda todo o universo e Ele pode destruir o que Ele quiser. Ele é aquele que com uma palavra Ele criou todas as coisas e Ele nos ensina a fazer assim. Ele nos ensina a fazer dessa forma. Então a palavra de hoje para você, meu irmão, é adore. Adore. E não seja a sua adoração somente de pensamento, é preciso você declarar com o tom da sua voz. Tá? Isso é muito importante, eu aprendi isso. Você precisa que saia som. Adore a Deus dizendo que Ele é santo. Adore a Deus dizendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é o Salvador, que Ele é o Criador. Seja criativo, aprenda a produzir para Deus uma adoração diferenciada. E assim você vai ser uma pessoa indesistível. Porque Paulo e Silas, à meia-noite, quando eles poderiam ter desistido, como muitos fazem. Nós temos vivido um tempo que as pessoas estão desistindo. Desistindo da vida, desistindo do casamento, desistindo dos filhos, desistindo de realizar um sonho, desistindo da paz, que é um direito teu, desistindo de deitar na cabeça e logo pegar no sono. Muitos têm desistido da sua saúde, né? E estão até pecando.
Porque na palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que é para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós temos que não só ser ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes. E o convite para vocês na Semana dos Indesistíveis é praticar. É praticar a palavra. Sabe? Ontem nós falamos aqui sobre algumas coisas, falamos sobre ter intimidade, e daí nós vamos gradativamente crescendo, né, nessa comunhão, nessa conversa nossa aqui todo dia de manhã. Só que existem momentos que você precisa estar ali, cauteloso, esperando Deus falar. Só que talvez Deus já tenha dito para você o que fazer, e talvez você não tenha feito ainda. E quem sabe o Senhor não está dizendo para você hoje, faça. Ah, Deus, mas é difícil. Não há nada difícil, é só fazer. Ah, mas é porque fulano, se eu for conversar com fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu vou dizer para você, fulano é só mais um ser humano. Pode ser um ser humano difícil, pode ser um ser humano com problemas. Porque eu não sei se você sabe, a pessoa que é muito fechada, ou talvez arrogante, é alguém que às vezes tem problemas dentro dela. Mas é só um ser humano. Converse com o ser humano, com esse ser humano, né? Ministra sobre ele, conversa com ele. O chamado hoje é para ação. Os indesistíveis, eles têm intimidade com Deus, como foi ministrado ontem. Mas os indesistíveis, eles têm atitude. E no mínimo, a atitude para o dia de hoje é adorar. É você declarar justamente o oposto. E já preparando para encerrar essa palavra, eu quero falar com vocês sobre a fé e o medo. Nós temos vivido um tempo que é desafiador, né? A nossa geração ainda não tinha vivido uma pandemia como temos vivido nesses dias. E o índice de ansiedade, de pânico, de medo tem aumentado muito. Mas uma palavra que eu sempre ouvi na igreja quando pastoreava e nós sempre ministrávamos, e eu usava esse termo dessa forma, é que o medo é o oposto da fé. O medo, ele é a fé ao contrário. O medo, ele é a certeza de que algo ruim vai acontecer. E quando nós temos medo, nós estamos deixando de ser praticantes da palavra, estamos sendo desobedientes. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então você não vive pelas circunstâncias, você não vive pela dependência do seu salário fixo, você não vive dependente do seu pai, da sua mãe, você não vive dependente do seu cônjuge, você é dependente de Deus. Você é dependente de Deus e você vive pela fé. Tudo é pela fé. Porque se for necessário Deus enviar corvos para te alimentar, Ele vai fazer. Se for necessário Deus romper montes para abrir o caminho para você, Ele vai fazer. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a este monte, mova-te, e ele se moverá. E isso tudo é pela fé. E para ser um adorador é necessário ter fé. E eu vou dizer ainda vou ousar e dizer para você, se você não está conseguindo ter fé, porque você acha que tem um medo maior do que a fé, eu vou dizer para você duas coisas. A primeira é que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Eu sei que isso aí tem na palavra, eu confesso que eu não lembro onde, mas é aqui no Novo Testamento. Talvez amanhã eu mostre para vocês, mas diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. E a outra coisa é que se você não sabe adorar, aprenda.
Nós não sabíamos andar de bicicleta, mas aprendemos quando criança. Nós não sabíamos usar a mão quando criança para comer sozinhos, mas nós tivemos que aprender. Nós não sabíamos uma série de conteúdos na escola, mas nós tivemos que aprender. E se você não sabe adorar sem uma música cantando, ou no meio de uma grande tribulação, no meio do cárcere no subsolo, é tempo de aprender. E eu garanto para vocês que Deus vai mandar resposta para aquele que adora em espírito e em verdade. Porque assim Ele promete na sua palavra. Deus é bom e não fica devendo nada para ninguém. Mais uma vez eu vos digo, por mais que o homem seja infiel, o Senhor é sempre fiel, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus compassivo, é um Deus bom e misericordioso. Ele é o Deus do Salmo 139, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu me esconder no mais profundo abismo, lá estás também. Irmãos, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. O soberano Deus, o poderoso Deus, o Criador, aquele que entregou o seu Filho na cruz do Calvário com dor, pela minha vida e pela sua vida, está esperando de você nessa semana da indesistibilidade, um comprometimento de adorá-lo independente das circunstâncias. Oi, Fátima, bom dia. Seja indesistível e o convite para o dia de hoje é adore. Adore. Adore ao Senhor teu Deus, adore. Porque os filhos das trevas o fazem, né? A palavra de Deus diz que muitas vezes eles são mais prudentes do que os filhos da luz, que somos nós. Tem pessoas que adoram os seus deuses, deuses que não é como o nosso, soberano como o nosso. E eles estão fazendo, eles estão adorando, eles estão buscando cura, eles estão buscando proteção com os seus deuses. E nós temos o Deus dos deuses, o Criador sobre a nossa vida. Nós temos a fonte inesgotável sobre nós. Nós temos canal direto com Ele. E o convite hoje para você indesistível é adorar. Amém? Nós estamos encerrando. Essa live vai ficar salva. Se você chegou no finalzinho, você pode assistir depois. Eu também vou colocar no canal do YouTube. Amanhã eu vou compartilhar o canal, porque eu tô fazendo ainda e vou pedir a ajuda do meu filho, né, que é adolescente, esperto, sabe das coisas. E eu vou compartilhar lá e vocês vão poder assistir. Mas eu quero mais uma vez encerrar com você. E eu quero te fazer um convite. Vamos ver se eu consigo adiantar aqui alguma coisa. E o convite que eu quero fazer agora é que você ore a Deus nesse momento, mas que seja uma oração de adoração, independente da minha, que seja um momento teu e Deus, de você adorar ao Senhor, a Deus comigo. Adore a Deus agora com as suas palavras.
Eu vou colocar aqui uma musiquinha de fundo, só por colocar, porque nós não dependemos disso. E nós já vamos encerrar. Mas para darmos o pontapé nesse dia de hoje, que é 29 de setembro de 2020, eu quero convidar você a adorar a Deus um pouco. Poucos minutos, mas que você adore ao Senhor agora. Amém? Não sei se vai dar para vocês ouvirem aí o som. Vocês estão conseguindo ouvir? Dá um sinalzinho aí para mim. Bom dia, Cida. Estão conseguindo ouvir a música? Faz um sinal aí pra mim quem tá conseguindo. Muito bem. Então agora eu vou ficar aqui paradinha. E eu quero que você aí na sua casa adore a Deus um pouco. Ele tá esperando sua adoração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós lutamos as nossas guerras adorando ao Senhor. Nós lutamos as nossas guerras glorificando ao Senhor e confiando nele. Nós adoramos ao Senhor, crendo que Ele é o Deus de maravilha e de milagre. Bom dia, Wallace. É assim que eu luto as minhas guerras, adorando, como Paulo e Silas fizeram, adorando. Adora aí agora, meu irmão, em nome de Jesus. Olha que interessante. E já encerrando, assim que eu luto as minhas guerras, adorando. Amém? Que fique essa mensagem para você. Olha só o que diz. Através da adoração. Senhor, nós te louvamos nessa manhã e como diz essa canção que acabamos de ouvir. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. E assim nós te adoramos. Assim nós vencemos as nossas guerras, adorando ao Senhor, adorando o teu nome. Adorando ao Senhor como Criador de toda a terra, como aquele que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós. Nós adoramos a Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está e que está pronto a estar conosco, a ser nosso advogado, a interceder por nós. Nós adoramos ao Senhor, Pai, porque dispensou, liberou para nós o Teu Espírito Santo que intercede por nós diariamente, em todo o tempo, com gemidos inexprimíveis. Nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade e iniciamos esse dia, Pai, na Tua presença em nome de Jesus. Queridos, obrigada pela presença de todos. Deus abençoe vocês.
Amanhã estaremos aqui de volta para a live número 3 da semana. E eu espero vocês, que vocês sejam abençoados, que o Senhor e o Espírito Santo fale, continue ministrando ao seu coração e te dando experiências, te dando testemunhos para você contar, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Shalom.